Está a entrar para a sala Sua Excelência a Presidente do Partido. Muito obrigado. Podemos sentar. A condução de uma luta política é um processo complexo. Por isso, exige dos seus atores concertação e alinhamentos constantes para fazer corresponder a estratégia do partido à vivência real das populações. Assim, com o propósito de uniformizar entre os quadros da direção o pensamento, os métodos e a correspondente ação, estamos aqui reunidos para esta jornada de estudos que antecedem a 4ª reunião ordinária do Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA. Minhas senhoras, meus senhores, sejam todos muito bem-vindos e queiram aceitar a nossa saudação fraterna de amizade, de muito bom dia. O nosso programa consta dos seguintes números: apresentação do presídio, momento cultural, introdução ao seminário por Sua Excelência Engenheiro Adalberto Costa Júnior, Presidente do Partido, e, por último, canção final, a vitória para nós. Desde já passo a apresentar o presidente do nosso partido, Engenheiro Adalberto Costa Júnior. Muito obrigado. Está ladeado por Sua Excelência, vice-presidente do nosso partido, a doutora Arboleta de Leona Chimbita. Muito obrigado. Do lado esquerdo, o nosso secretário para a formação de quadros, o professor Paulo Eduardo Finindo. Dizia o Dr. Salim, criar quadros novos para uma situação nova. Desta feita, convido o auditório para o momento cultural.
debruçado sobre o nosso passado, voltamos a nós mesmos, somos filhos de agora, nossa pátria irmã. Debruçado sobre o nosso passado, voltamos a nós mesmos, somos filhos de agora, nossa pátria irmã. Somos bravos também para me levar, nossas raízes alimentam-se do mesmo solo quanto. Somos bravos também para me levar, nossas raízes alimentam-se do mesmo solo quanto. Uma escola aqui, uma enxada ali, instrumento na mão. É um povo que se levanta para o viver todo. Uma escola aqui, uma enxada ali, instrumento na mão. É um povo que se levanta para o viver todo. Angola, bonita, com namorando sem tempo. Angola, bonita, quando vento descemos. Angola, com a única venceremos. Todos juntos. Angola, com a única, com a para prestar atenção à introdução ao seminário que será proferida por Sua Excelência, Engenheiro Adalberto Costa Júnior, Presidente do nosso partido. Saúdo
os digníssimos vice-presidentes do partido, saúdo Sua Excelência o Sr. Secretário-Geral, seus secretários-gerais adjuntos, uma saudação muito efusiva aos membros do Comitê Permanente da Comissão Política, bem como aos membros do Conselho da Presidência aqui presentes. Saúdo também, com grande satisfação, são membros do Comitê Permanente, a presença aqui de todos os secretários provinciais da UNITA, todos os secretários provinciais adjuntos, bem como as secretárias gerais adjuntas da Lima, aliás, as vice-presidentes da Lima, assim como a presença também aqui da secretária-geral adjunta da Jura. Assim, a todos, o nosso bom dia e as boas-vindas. Terá lugar, esta manhã, um seminário que precede os trabalhos formais da 4ª reunião ordinária do Comitê Permanente do Partido. Entendemos importante a realização deste seminário, constituído por um conjunto de diferentes temáticas que nos serão úteis para o aprimoramento da organização e gestão das estruturas do partido, bem como para a mobilização da sociedade. São inúmeros os desafios que os quadros enfrentam no seu dia a dia, pelo que o investimento na formação ou na capacitação dos quadros são uma garantia para que o partido continue a ser um instrumento reconhecido por cada angolano como aquele que pode retirar o país do desastre em que se encontra e materializar um Estado verdadeiramente de direito e democrático. Angola e os angolanos estão cansados de experimentar modelos fracassados. Estão cansados de assistir aos assaltos e aos roubos ao erário público. Estão cansados deste regime, incapaz de concretizar a reconciliação nacional genuína. Cansados de assistir todos os dias à afirmação de um Estado partidário, que vai sobrevivendo de cíclicas operações de marketing muito onerosas, em que se explora ao limite o sentimento de um povo resiliente, de um povo corajoso e imensamente sofredor. Este ano, assistimos ao agravamento da crise económica, assistimos também ao agravar-se da situação da fome e da seca, que atinge particularmente as províncias do sul e do centro do nosso país. Este ano, assistimos ao retomar de gravíssimas violações dos direitos humanos, com a morte de inúmeros cidadãos que continuam ainda os seus autores impunes. Este ano, o país olha incrédulo para o miserável espetáculo que nos é oferecido todos os dias pelos órgãos de comunicação social públicos, que nunca como hoje se despiram do respeito à lei, se distanciaram da deontologia jornalística, despiram-se da pluralidade nos seus conteúdos, esqueceram o contraditório e desfilam numa surpreendente e extraordinária exposição pública, com visibilidade nacional e visibilidade internacional, prestando vassalagem a um partido-Estado, que desesperadamente procura esconder a má governação e que vai varrendo os lixos que esta Casa Grande produz para debaixo da sua sala de visitas principal. Caros companheiros, nós aproximamos-nos de um ano eleitoral que concentra a esperança de mudança dos angolanos. Nesta aproximação temos assistido a um outro espetáculo, não menos degradante. O partido de regime desespera em tentar escolher as lideranças dos partidos que com ele competem. É neste capítulo, e à luz do dia, e com direito à cobertura dos médias nacionais, que assistimos a um enorme desrespeito
pela integridade e pela intelectualidade de cidadãos, levados ao extremo de serem tratados como mercadoria por agentes do Estado que usam dinheiros públicos para comprarem as suas consciências. Este desespero, instalado no partido do regime, tem trazido muito mal ao nosso país, sendo para nós surpreendente a inexistência de massa crítica interna ao MPLA, de quem, no mínimo, nós todos esperaríamos o comprometimento com os mais elementares princípios democráticos. Estamos em 2021. Esperava-se bastante mais de um partido que governa há 46 anos o nosso país. Esperava-se, e eu digo espera-se, muito mais de um partido que afirma ter milhões de membros e um elevado número de quadros. Esperava-se e espera-se que aos dias de hoje estivessem preparados todos para olhar com tranquilidade para o jogo democrático, que estivessem preparados também para uma transição política pacífica no país. A alternância ainda assim vai ocorrer, e vai ocorrer breve em Angola. Urge mostrar a Angola e ao mundo mais maturidade, se pretendemos de facto atrair investidores. Não podemos continuar a dar esta imagem miserável de um regime fomentador de instabilidade e não preparado para a democracia. Angola clama por patriotas que amem verdadeiramente o seu país e o seu povo e coloquem o povo e o país acima dos seus partidos. Angola e os angolanos clamam por diálogo, por paz, por estabilidade, clamam por inclusão e clamam por desenvolvimento. Tudo isto alcançável num país com as potencialidades de Angola, mas a que se deve agregar rigor, disciplina, trabalho, transparência e boa governação. Compete-nos mantermos o foco nos nossos programas, que serão revisitados e atualizados nestes 2 dias de trabalho. A UNITA está empenhada na materialização da ampla frente para a alternância, para viabilizar os objetivos atrás descritos. O país ontem marcou o 44º aniversário do fatídico 27 de maio. E este ano, esta data foi antecedida por um pronunciamento de Sua Excelência, o Presidente da República. Na sequência do 27 de maio de 1977, foram mortos muitos milhares de angolanos, na sua maioria militantes do MPLA, mas que infelizmente arrastaram muitos outros cidadãos inocentes. Apesar de inúmeras reivindicações dos sobreviventes, dos familiares das vítimas e da sociedade, nunca até aqui o MPLA tinha movido o Estado a agir com humanidade, no mínimo criando as condições para o enterro condigno dos seus entes queridos. Daí a pertinência da cerimónia ocorrida, onde Sua Excelência, o Presidente da República, em nome do Estado angolano e em vésperas de eleições, pediu perdão às vítimas e prometeu entregar às famílias os restos mortais de alguns dirigentes assassinados na altura. Permitam realçar alguns aspectos relevantes desta cerimónia. 1. O perdão pressupõe a confissão e a verdade. Ora, Sua Excelência, o Presidente da República, ainda manteve como razão dos massacres a tese de tentativa de golpe de Estado, que é fortemente contestada por sobreviventes e pelos historiadores. Sua Excelência, o Presidente da República, iniciou muito bem a sua intervenção, falando em nome do Estado angolano, mas não resistiu e, em determinada altura da sua intervenção, passou a falar o Presidente do MPLA. Foi muita pena. Sua Excelência confundiu intencionalmente as mortes resultantes do conflito intrapartidário do MPLA
com as mortes resultantes da guerra entre o governo e a UNITA, da qual se firmaram acordos de paz que incluem uma amnistia geral para os crimes cometidos no contexto da guerra para ambas as partes. Foi infelizmente reduzida a solenidade do momento e a genuinidade do pedido de perdão às vítimas, quando exortou a UNITA despropositadamente a pedir desculpas às vítimas do período do conflito armado, esquecendo-se que a UNITA já o fez e por diversas vezes. Fê-lo o Dr. Jonas Savimbi, em abril de 2001, na 16ª Conferência. Fê-lo o general Lukamba Gato, enquanto coordenador da Comissão de Gestão da UNITA. E fê-lo também Isaías Samacuva, por mais de uma vez nas vestes de presidente do partido. O presidente da UNITA repetirá este pedido com o respeito e o sentimento profundo de responsabilidade, sempre que as circunstâncias o exijam. Tendo, infelizmente, existido inúmeras mortes durante o período do conflito armado, por que razão Sua Excelência, o Presidente da República, não dirigiu ao MPLA o mesmo desafio que fez à UNITA, de o MPLA pedir perdão pelas vítimas por si causadas? Urge definitivamente separarmos os interesses dos partidos dos limites do Estado e fazermos de Angola a pátria-mãe de todos os seus filhos. Fiel aos seus princípios, a UNITA vai continuar a ser mais do que a UNITA. Vai continuar um instrumento nacional ao serviço de todos. Vai continuar a manter à frente do partido um núcleo coeso e estável, integrado por patriotas. Declaro assim aberto este seminário. Viva a UNITA! Viva Angola! Muito obrigado. Para terminar, queremos agradecer desde já à nossa imprensa e aos seminaristas. De mãos não dadas, entoemos a canção final, a vitória para nós. A vitória para nós, Mais do que uma televisão, somos uma família. Somos mais de 50.000 seguidores
Televisão do povo, TV Raial, televisão do povo. Obrigado por estares aqui. TV Raiar, por uma Angola radiante.